Sabe aquele momento em que você descobre que a pessoa que você mais amou na vida, aquela por quem você sacrificou tudo, te odeia profundamente? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo no dia em que completei 65 anos. Minha própria filha me entregou uma vela preta e sussurrou palavras que congelariam o coração de qualquer mãe. Mas o que ela não sabia é que eu estava preparada, e o envelope que deixei no carro dela mudaria tudo para sempre. Meu nome é Lúcia Moreira, tenho 65 anos e moro em São Luís, Maranhão. Sou viúva há 10 anos e dediquei minha vida inteira a duas coisas: minha família e meu trabalho como professora de literatura. Durante 40 anos, acordei antes do sol nascer para preparar aulas, corrigir provas e, ao mesmo tempo, cuidar da minha casa e da minha filha única, Patrícia. Quando meu marido faleceu, deixando apenas dívidas e uma pequena casa no bairro do Monte Castelo, prometi a mim mesma que Patrícia teria tudo o que eu nunca tive. Trabalhei em 3 turnos por anos. Além das aulas regulares na escola estadual, dava aulas particulares à noite e aos finais de semana vendia bolos e salgados que preparava na madrugada. Minhas mãos envelheceram precocemente, minha coluna doía constantemente, mas nada disso importava. Patrícia seria diferente. Ela estudaria nas melhores escolas, teria roupas bonitas, férias na praia, tudo. E assim foi. Gastei mais de R$320 mil ao longo dos anos para pagar sua faculdade de Direito em uma universidade particular, seu apartamento quando se casou, seu carro, suas roupas de marca. Vendi até o pequeno sítio que herdei dos meus pais para bancar o casamento dela. Um evento que custou R$80 mil e deixou todos impressionados. Mas nos últimos 5 anos, algo mudou. Patrícia se casou com Bruno, um empresário do ramo imobiliário, e gradualmente foi se afastando de mim. As visitas foram ficando raras, as ligações mais curtas e frias. Quando eu aparecia no apartamento deles, sentia olhares de desaprovação, como se minha presença fosse um incômodo. Bruno sempre foi educado, mas distante. Patrícia começou a fazer comentários sobre minha roupa, minha casa simples, meu jeito de falar. Dizia que eu envergonhava ela na frente dos amigos sofisticados que fizera. Meu aniversário de 65 anos caía em um sábado de setembro. Eu não esperava grande coisa, mas Patrícia insistiu em fazer um almoço na casa dela. "Mãe, vai ser só algo íntimo, com Bruno e eu", disse ela ao telefone. Fiquei emocionada. Talvez as coisas estivessem melhorando entre nós. Comprei um vestido novo com o pouco dinheiro que tinha, arrumei meu cabelo no salão e peguei um Uber até o condomínio de luxo onde ela morava, na Ponta da Areia. Quando cheguei, a mesa estava posta com elegância. Flores, taças de cristal, prataria reluzente. Mas o clima estava estranho. Bruno mal olhou para mim, e Patrícia tinha uma expressão dura no rosto, quase cruel. Almoçamos em silêncio pesado. Cada garfada parecia pesar toneladas. Eu tentava puxar conversa, mas recebia apenas respostas monossilábicas. Então chegou a hora do bolo. Patrícia se levantou, foi até a cozinha e voltou não com um bolo, mas com uma pequena caixa embrulhada em papel preto. Meu coração apertou. Abri com mãos trêmulas. Dentro havia uma vela preta, daquelas usadas em rituais fúnebres. Olhei para minha filha sem entender, e ela se inclinou, seus olhos brilhando com uma frieza que eu nunca vira antes. "Feliz aniversário, mãe", ela sussurrou perto do meu ouvido. "É o que você merece. Vou acender no dia do seu funeral." O mundo pareceu desabar. Minhas mãos tremeram. Meus olhos encheram de lágrimas. Mas algo dentro de mim se recusou a quebrar. Respirei fundo, limpei discretamente uma lágrima e sorri. Um sorriso calmo, quase sereno. "Querida", disse em voz firme, "abra o envelope que deixei no seu carro. Está no banco do motorista." Patrícia franziu a testa, confusa. Bruno a olhou interrogativamente. Ela hesitou, mas a curiosidade venceu. Levantou-se e saiu. Fiquei ali sentada, sozinha com Bruno, que evitava meu olhar. 3 minutos depois, ouvi um grito vindo da garagem. Patrícia voltou correndo, o envelope aberto nas mãos, o rosto completamente pálido. E então, diante de mim, minha filha caiu de joelhos e começou a chorar. Se você está gostando dessa história, por favor, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos.
Nos comentários, me conte de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é muito importante para mim. O choro de Patrícia ecoava pela sala de jantar luxuosa. Suas mãos tremiam segurando aquele envelope que guardava segredos que ela jamais imaginou. Bruno se levantou rapidamente, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Eu permaneci sentada, imóvel, observando minha filha desmoronar diante de mim. Era um momento que eu temia, mas sabia que era necessário. Mãe, eu não sabia. Ela soluçava, ainda de joelhos, as palavras saindo entrecortadas entre lágrimas. Por que você nunca me contou? Por que guardou tudo isso? Bruno pegou o envelope das mãos dela e começou a ler os documentos. Vi seu rosto mudar de expressão várias vezes. Confusão, choque, incredulidade. Dentro daquele envelope estava toda a verdade que eu havia escondido por 29 anos. A verdade sobre quem realmente era Patrícia. Deixe-me voltar no tempo para explicar. Quando Patrícia nasceu, em uma noite chuvosa de março de 1996, meu mundo mudou completamente. Mas não da forma que as pessoas imaginam. Patrícia não é minha filha biológica. Ela é minha sobrinha. Minha irmã mais nova, Helena, engravidou aos 16 anos de um relacionamento abusivo. Meus pais, católicos conservadores, expulsaram Helena de casa quando descobriram a gravidez. Ela veio morar comigo, grávida, assustada e sem ter para onde ir. Eu tinha 36 anos, era casada há 5 anos com Antônio e lutávamos contra a infertilidade. Havíamos gastado R$ 45 mil em tratamentos que não funcionaram. Quando Helena entrou em trabalho de parto, houve complicações graves. Ela teve uma hemorragia severa e quase não sobreviveu. Os médicos disseram que ela nunca mais poderia ter filhos e que estava em depressão profunda pós-parto. Não conseguia nem olhar para o bebê. Uma noite, Helena veio até meu quarto, pálida e exausta. Lúcia, eu não consigo. Cada vez que olho para essa criança, vejo ele. Vejo tudo que ele me fez. Por favor, cuide dela. Seja a mãe que eu não consigo ser. Choramos juntas a noite inteira. No dia seguinte, Helena saiu de São Luís. Foi para o Rio de Janeiro, refez sua vida, se casou, teve uma carreira bem-sucedida como arquiteta. Enviava dinheiro esporadicamente nos primeiros anos, mas depois o contato cessou completamente. A última vez que falei com ela foi há 15 anos. Antônio e eu registramos Patrícia como nossa filha. Naquela época, com um pouco de dinheiro e conhecimentos certos, era possível ajustar documentos. Gastamos R$ 20 mil para garantir que tudo estivesse legal. Patrícia cresceu acreditando que eu era sua mãe biológica. E eu prometi a mim mesma que ela jamais sentiria que não era amada ou desejada. Criei Patrícia com todo o amor que existia em meu coração. Cada fralda trocada, cada febre, cada primeiro dia de aula, cada formatura, estava lá. Quando Antônio faleceu, Patrícia tinha 19 anos e estava no 2º ano da faculdade. Ele deixou dívidas de R$ 68 mil que levei 3 anos para quitar, trabalhando até a exaustão. Mas nunca, nem por um segundo, deixei Patrícia sentir o peso disso. Durante anos, guardei todos os documentos que provavam nossa história real. Certidões originais, cartas de Helena, fotos, tudo em um envelope lacrado guardado em um cofre no banco. Também guardei todos os comprovantes de despesas que tive com Patrícia ao longo dos anos. Mensalidades escolares, roupas, alimentação, plano de saúde, tudo meticulosamente documentado. O total ultrapassava R$ 500 mil. Meio milhão de reais que investi na criação de uma filha que agora me entregava uma vela preta desejando minha morte. Dentro desse envelope, eu disse calmamente, enquanto Patrícia continuava no chão, está sua certidão de nascimento original. Helena Moreira é sua mãe biológica. Eu sou sua tia. E tem mais. Todos os recibos, extratos bancários e comprovantes de tudo que gastei com você durante 29 anos estão ali. Cada centavo documentado. Bruno terminou de ler e olhou para Patrícia com uma expressão que eu não consegui decifrar. Ele sempre soube que minha filha era mimada, mas acho que nunca imaginou a extensão do meu sacrifício. Tem também, continuei, minha voz firme apesar da dor que sentia, uma carta que Helena me enviou há 2 meses. Ela está morrendo, Patrícia. Câncer em estágio avançado. Ela quer conhecer você antes de partir.
Me pediu para contar a verdade e enviei seu contato para ela. Mas decidi dar esse envelope hoje, depois do seu presente encantador. Patrícia me olhou com olhos vermelhos, completamente destruída. Mãe, eu... Não me chame assim, interrompi, sentindo uma frieza tomar conta de mim. Aparentemente não mereço esse título. Você deixou bem claro o que pensa de mim. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Patrícia continuava no chão, abraçada aos seus próprios joelhos, balançando levemente como se estivesse em transe. Bruno permanecia de pé, os documentos ainda nas mãos, olhando alternadamente para a esposa e para mim. Eu me levantei da cadeira com a dignidade que me restava e peguei minha bolsa. Aonde você vai? Bruno perguntou, a primeira frase completa que dirigia a mim naquele dia terrível. Para casa, respondi simplesmente. Minha presença aqui claramente é indesejada. Afinal, sou apenas a velha que envergonha vocês na frente dos amigos importantes. Mãe, não! Patrícia se levantou cambaleante, o rosto manchado de rímel. Por favor, me deixe explicar. Explicar o quê, Patrícia? Virei-me para ela, permitindo que finalmente vissem a dor em meus olhos. Explicar por que nos últimos 5 anos você me tratou como um peso? Por que cancelou jantares de Natal porque eu não combinava com seus novos amigos? Por que nunca mais me convidou para suas festas porque minha roupa não era de grife? Ou talvez queira explicar a vela preta que acabou de me dar desejando minha morte. Eu estava com raiva, ela gritou, as palavras saindo em desespero. Estava com raiva porque... Por que o quê? Perguntei, cruzando os braços. Ela respirou fundo, as palavras saindo finalmente. Porque a mãe do Bruno, Dona Marlene, vivia dizendo que você era aproveitadora, que você só tinha me criado para ter alguém que cuidasse de você na velhice, que você era pobre e ia querer morar com a gente, viver às nossas custas. Ela colocava essas ideias na minha cabeça todos os dias e eu comecei a acreditar. A revelação me atingiu como um soco. Marlene, claro, a sogra de Patrícia sempre foi uma mulher amarga e controladora. Lembrei-me dela no casamento, olhando para mim com desdém, criticando o vestido simples que eu usava, comentando alto o suficiente para eu ouvir que, pelo menos a mãe da noiva não estava pedindo dinheiro emprestado para pagar as bebidas. E você acreditou nela? Perguntei incrédula. Depois de tudo que vivemos juntas, você acreditou nas palavras venenosas de uma mulher que mal me conhece? Eu não sei o que pensar mais, Patrícia murmurou. Você mentiu para mim a vida inteira. Não é minha mãe de verdade. Como posso confiar em você depois disso? A dor dessas palavras foi quase física. Segurei firme na alça da minha bolsa para não cambalear. Eu não menti, Patrícia. Protegi você. Protegi uma criança inocente de crescer, sabendo que foi rejeitada pela própria mãe biológica. Dei a você algo que Helena não podia dar. Amor incondicional, estabilidade, um lar. Mas aparentemente, isso não significa nada para você. Bruno finalmente falou, sua voz mais suave do que esperava. Dona Lúcia, acho que todos precisamos de tempo para processar isso. Talvez... Não, interrompi firmemente. Não vou ficar aqui sendo tratada como o problema. Patrícia, no envelope também tem o número de telefone de Helena. Ela mora em Ipanema, no Rio de Janeiro. Tem um apartamento de frente para o mar, uma vida confortável. Sempre quis conhecer você, mas respeitei o acordo que fizemos quando você era bebê. Agora que está morrendo, acha que tem o direito de conhecer a filha. Você decide se quer ir. Ela está morrendo? Patrícia perguntou, a voz quebrando novamente. Câncer de pâncreas. Metástase. Os médicos dão 6 meses no máximo. Ela tem 55 anos. Respirei fundo, sentindo lágrimas ameaçarem cair, mas me recusando a demonstrar fraqueza. Sabe o que é engraçado? Helena também me enviou algo nesta carta. Um cheque de R$200 mil. Disse que era para compensar todos os anos que não contribuiu financeiramente para criar você. Eu rasguei o cheque. Por quê? Bruno perguntou genuinamente confuso. Porque eu não criei Patrícia por dinheiro. Criei porque a amava. Porque ela era minha sobrinha, minha filha no coração, minha razão de levantar todos os dias. Mas vocês dois, influenciados por uma mulher maldosa, decidiram que eu sou a vilã da história, que sou uma velha aproveitadora que só quer sugar recursos de vocês. Caminhei até a porta. Patrícia deu um passo em minha direção, mas eu levantei a mão,
pedindo que mantivesse distância. Não me procure a menos que realmente queira me ter na sua vida. Não por pena, não por obrigação, mas porque reconhece o valor do que tivemos. Você tem meu número. Usa quando estiver pronta para uma conversa honesta. Saí daquele apartamento com a cabeça erguida, mas assim que entrei no elevador, permiti que as lágrimas finalmente caíssem. 29 anos de amor, sacrifício e dedicação pareciam ter sido jogados no lixo por causa de veneno derramado nos ouvidos de minha filha. O elevador descia lentamente, e a cada andar sentia o peso de tudo que havia perdido. Quando cheguei ao térreo, estava me recompondo quando meu celular tocou. Era um número desconhecido com DDD do Rio de Janeiro. Atendi com a voz ainda embargada. Lúcia? A voz do outro lado era fraca, mas reconheci imediatamente. Helena. Você contou a ela? Contei, respondi limpando as lágrimas. E ela me odeia por isso. Ela não te odeia, Helena disse suavemente. Ela está confusa, magoada, processando, mas você fez a coisa certa. Obrigada por cuidar da minha filha quando eu não tive coragem. Desliguei e pedi um Uber. Enquanto esperava na calçada daquele condomínio luxuoso, olhei para cima, para o apartamento de Patrícia, no 12º andar. Será que ela estava olhando pela janela? Será que se arrependia? Ou será que o veneno já havia envenenado completamente seu coração? Os dias seguintes foram os mais sombrios da minha vida. Voltei para minha casa simples no Monte Castelo, aquela mesma casa que Antônio deixou, e me vi cercada por silêncio. Um silêncio que gritava todas as memórias que eu tinha com Patrícia. Cada cômodo guardava lembranças. A sala onde ela brincava de boneca, a cozinha onde fazíamos biscoitos juntas, o quintal onde aprendi a andar de bicicleta. Durante 3 dias, meu telefone não tocou uma única vez. Patrícia não ligou, não mandou mensagem, nada. Eu olhava para o aparelho compulsivamente, como se pudesse fazer ele tocar pela força da vontade. À noite, chorava até dormir. Acordava com os olhos inchados e repetia a rotina no dia seguinte. No 4º dia, finalmente recebi uma mensagem. Mas não era de Patrícia, era de Bruno. Dona Lúcia, preciso falar com a senhora. Posso visitá-la amanhã à tarde? É importante. Fiquei desconfiada. Por que Bruno quereria falar comigo sozinho? Será que vinha me pedir para ficar longe de Patrícia, definitivamente? Ou talvez quisesse me oferecer dinheiro para desaparecer? Minha mente criou 1000 cenários, todos piores que o anterior. Respondi que sim. No dia seguinte, arrumei a casa meticulosamente, preparei café fresco e biscoitos caseiros, e esperei. Bruno chegou pontualmente às 3 da tarde, dirigindo seu carro importado, que parecia deslocado na minha rua humilde. Os vizinhos olharam pelas janelas, curiosos. Ele entrou na minha casa com uma expressão séria, carregando uma pasta de couro. Ofereci café, que ele aceitou educadamente. Sentamos na pequena sala e, por um momento, ficamos em silêncio constrangedor. Dona Lúcia, ele começou finalmente. Preciso pedir desculpas. Não pela Patrícia, porque ela precisa fazer isso pessoalmente, mas por mim. Por ter permitido que minha mãe envenenasse nosso relacionamento com a senhora, por ter sido conivente com o tratamento desrespeitoso. Eu não esperava por isso. Fiquei calada, esperando que ele continuasse. Depois que a senhora saiu naquele dia, li cada documento naquele envelope, cada recibo, cada comprovante. Fiquei até a madrugada fazendo cálculos. Ele abriu a pasta e tirou uma planilha impressa. 537.482 reais foi quanto a senhora gastou criando Patrícia ao longo de 29 anos, sem contar o valor emocional, o tempo, os sacrifícios pessoais. Olhei para a planilha, vendo minha vida resumida em números. Cada linha representava uma escolha que fiz, um sacrifício que aceitei, uma oportunidade que renunciei. E sabe o que é mais impressionante? Bruno continuou, sua voz carregada de emoção. A senhora nunca, nem uma única vez, nos pediu ajuda financeira. Nunca pediu para morar conosco. Nunca pediu dinheiro emprestado. Continuou trabalhando, dando suas aulas particulares, vivendo de forma independente. Tudo o que minha mãe disse sobre a senhora ser aproveitadora era mentira. Pura mentira. Onde está Patrícia? Perguntei, minha voz saindo mais frágil do que eu gostaria. Em casa, chorando. Não saiu do quarto desde aquele dia. Não come direito, não dorme.
Fica lendo e relendo aqueles documentos, olhando fotos antigas de vocês duas. Ela está destruída, Dona Lúcia. E por que ela não veio aqui? Questionei, sentindo a dor retornar com força total. Bruno suspirou. Vergonha, medo. Ela não sabe como olhar para a senhora depois do que fez. A vela preta. Dona Lúcia, ela estava sob influência da minha mãe há tanto tempo que começou a acreditar que a senhora era um peso, um problema a ser resolvido. Minha mãe dizia coisas horríveis, que a senhora ia fingir estar doente para chamar atenção, que ia inventar problemas de saúde para morar conosco, que ia pedir dinheiro emprestado e nunca pagar. E Patrícia acreditou em tudo isso. Afirmei, mais do que perguntei. Infelizmente, sim. E eu também tenho culpa. Deveria ter defendido a senhora, deveria ter colocado limites na minha mãe. Mas fui covarde. Quis evitar conflito e acabei permitindo que esse veneno contaminasse meu casamento e destruísse o relacionamento de Patrícia com a senhora. Tomei um gole do meu café, já frio. E o que você quer de mim agora, Bruno? Ele me olhou nos olhos e vi sinceridade ali. Quero pedir perdão e quero que a senhora saiba que cortei relações com minha mãe. Depois daquele dia, tive uma conversa muito dura com ela. Disse que se ela não pedisse desculpas à senhora e à Patrícia, e se não parasse com esse comportamento tóxico, não haveria mais. Ela se recusou, disse que estava apenas protegendo seu filho de uma golpista. Então, fiz minha escolha. Não falo mais com ela. Fiquei surpresa. Bruno, ela é sua mãe. E a senhora foi mais mãe para Patrícia do que Helena jamais poderia ser. Ele interrompeu firmemente. Família não é só sangue, Dona Lúcia. É quem está presente, quem sacrifica, quem ama incondicionalmente. A senhora é a verdadeira mãe de Patrícia, não importa o que diga nenhum documento. Lágrimas começaram a cair pelo meu rosto, e desta vez não tentei escondê-las. Bruno se levantou, se ajoelhou na minha frente e segurou minhas mãos. Por favor, dê a Patrícia uma chance de pedir perdão. Ela está quebrada, mas ainda há tempo de consertar isso. Não deixe que as mentiras da minha mãe destruam 29 anos de amor. Levei 2 dias para tomar coragem de responder Bruno. Disse que encontraria Patrícia, mas seria em um lugar neutro. Não queria ir ao apartamento deles, nem que ela viesse à minha casa. Precisávamos de um espaço onde ambas pudéssemos ser vulneráveis, sem o peso das paredes que guardavam memórias. Escolhemos o Parque do Bom Menino, um lugar tranquilo, perto do Centro Histórico de São Luís. Era uma quinta-feira de manhã, e o parque estava quase vazio. Cheguei cedo, sentei em um banco sob uma árvore frondosa e esperei. Meu coração batia descompassado. Será que conseguiríamos conversar civilizadamente? Ou será que a mágoa era profunda demais? Patrícia chegou às 10 horas em ponto. Eu a vi de longe, caminhando devagar, os ombros curvados como se carregasse o mundo nas costas. Ela emagreceu visivelmente. Tinha olheiras profundas e o cabelo estava preso de qualquer jeito. Quando nossos olhos se encontraram, ela parou por um momento, como se considerasse fugir, mas não fugiu. Continuou caminhando até sentar-se ao meu lado no banco, mantendo uma distância respeitosa entre nós. Ficamos em silêncio por longos minutos, apenas observando as crianças brincarem no playground ao longe. Eu falei com ela. Patrícia disse finalmente, sua voz rouca como se tivesse chorado muito. Com Helena. Liguei para o número que estava no envelope. Meu coração apertou. E como foi? Estranho. Surreal. Ela tem a mesma voz que eu, sabia? A mesma risada. Patrícia limpou uma lágrima que escorria. Ela me contou tudo. Sobre o abuso, sobre a gravidez, sobre como não conseguia olhar para mim sem reviver o trauma. Pediu desculpas por ter me abandonado. E você? Perdoou ela? Patrícia finalmente me olhou. Não sei. Como você perdoa alguém que você nem conhece? Mas entendo. Entendo que ela era uma criança assustada que tomou a decisão que conseguiu tomar naquele momento. Ela respirou fundo. Mas você não era obrigada a me criar. Podia ter me colocado para adoção, podia ter me entregado ao Estado, mas não fez isso. Você me escolheu todos os dias durante 29 anos. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Patrícia. Eu fui tão cruel com você, tão injusta. Deixei que Dona Marlene colocasse veneno nos meus ouvidos. Deixei que ela me fizesse acreditar que você era uma manipuladora, uma aproveitadora. E o pior é que uma parte de mim queria acreditar. Por quê? Perguntei,
precisando entender. Porque era mais fácil, ela admitiu, a voz quebrando. Era mais fácil acreditar que você era interesseira do que admitir que eu estava sendo uma filha horrível. Era mais fácil me convencer de que você estava errada do que lidar com a culpa de te abandonar quando minha vida melhorou. Ela se virou completamente para mim, segurando minhas mãos com força. Mãe, eu pequei muito. Te tratei como um fardo quando você é a minha bênção. Te escondi dos meus amigos quando deveria ter orgulho de te apresentar. Cancelei jantares e festas porque você não usava roupas de marca quando deveria estar comemorando cada vitória sua. A vela preta. Comecei, mas ela me interrompeu. Eu estava possuída. Não há outra explicação. Dona Marlene tinha acabado de me ligar naquela manhã, dizendo que você ia aparecer no meu aniversário pedindo dinheiro, que você ia fazer escândalo se eu não te desse. Ela disse para eu te dar um recado claro de que você não era bem-vinda. E eu fui idiota o suficiente para ouvir. Patrícia soluçava agora. Quando vi aquele envelope, quando li cada documento, cada recibo, cada prova do seu amor, eu quis morrer. Quis que a terra me engolisse. Patrícia, não, deixa eu terminar, ela implorou. Você gastou mais de R$500 mil comigo. Trabalhou até suas mãos sangrarem. Vendeu o sítio dos seus pais, suas únicas memórias de infância feliz, para pagar meu casamento. E eu te dei uma vela preta desejando sua morte. Que tipo de monstro faz isso? Peguei o rosto dela entre minhas mãos, forçando-a a me olhar. O tipo de monstro que foi manipulado por uma pessoa cruel. O tipo que foi envenenado com mentiras dia após dia até acreditar nelas. Você errou, Patrícia. Errou feio, mas ainda há tempo de consertar. Como? Ela perguntou desesperada. Como eu conserto algo tão horrível, sendo honesta a partir de agora, cortando pessoas tóxicas da sua vida e me deixando ser parte da sua vida novamente, não por obrigação, mas porque você realmente quer. Limpei suas lágrimas com meus polegares e precisamos conversar sobre Helena. Patrícia assentiu. Ela quer me conhecer antes de partir. Pediu para eu ir ao Rio de Janeiro e quer que você vá também. Isso me surpreendeu. Eu? Ela disse que precisa te agradecer pessoalmente e pedir perdão por ter te deixado com essa responsabilidade sozinha. Patrícia segurou forte em minhas mãos. Você vai comigo? Por favor, não consigo fazer isso sozinha. Olhei para minha filha, essa mulher adulta que ainda era minha menininha no coração, e assenti. Vou, mas com uma condição. Qualquer uma. Você precisa fazer terapia. Precisa trabalhar essa influência que Dona Marlene teve sobre você. Precisa aprender a identificar manipulação e estabelecer limites saudáveis. Patrícia concordou imediatamente. Já marquei a primeira sessão. É na próxima segunda-feira. Nos abraçamos ali mesmo, no meio do parque, e choramos juntas. Choramos pela dor, pela mágoa, pelo tempo perdido, mas também pela esperança de recomeço. Marcamos a viagem para o Rio de Janeiro para a semana seguinte. Bruno insistiu em pagar as passagens aéreas e a hospedagem, e dessa vez aceitei. Não por necessidade financeira, mas porque percebi que ele estava genuinamente tentando fazer as pazes e apoiar Patrícia nesse momento difícil. Helena nos esperava em seu apartamento em Ipanema. Quando o táxi parou em frente ao edifício sofisticado, com vista para a praia, senti um aperto no peito. Essa era a vida que Helena construiu para si mesma depois de nos deixar. Uma vida confortável, bem-sucedida, mas solitária. O porteiro nos anunciou e subimos ao 15º andar em silêncio. Patrícia segurava minha mão com força, como fazia quando era criança e tinha medo de algo. Toquei a campainha e, segundos depois, a porta se abriu. Helena estava irreconhecível. A mulher vibrante que eu conhecia tinha sido substituída por uma versão pálida e frágil. Ela emagreceu drasticamente, o cabelo estava ralo e sua pele tinha um tom amarelado. Mas seus olhos, aqueles olhos castanhos idênticos aos de Patrícia, ainda brilhavam com vida. Lúcia, ela disse, sua voz fraca, depois de todos esses anos. Nos abraçamos e senti Helena tremer em meus braços. Quando nos separamos, ela se virou para Patrícia. As duas ficaram se olhando, mãe e filha biologicamente, mas estranhas emocionalmente. Você é tão bonita, Helena sussurrou. Exatamente como imaginei que seria. Patrícia não soube o que dizer. Apenas acenou com a cabeça, os olhos cheios de lágrimas.
Entramos no apartamento. Era elegantemente decorado, com arte moderna nas paredes e móveis de design. Uma mulher mais velha, que Helena apresentou como Carmen, sua enfermeira, serviu-nos café e saiu discretamente. Obrigada por virem, Helena disse, sentando-se cuidadosamente em uma poltrona. Sei que não tenho o direito de pedir nada de vocês, mas estar aqui, vendo vocês duas juntas, significa tudo para mim. Por que nunca entrou em contato antes? Patrícia perguntou, a pergunta saindo mais dura do que ela provavelmente pretendia. Por que esperou até estar morrendo? Helena não se ofendeu. Covardia, vergonha, medo de que você me odiasse. E principalmente porque Lúcia me fez prometer que não interferiria na sua criação a menos que houvesse uma emergência. Ela tinha razão. Você não precisava crescer confusa, dividida entre duas mães. Precisava de estabilidade e Lúcia te deu isso. Ela me deu tudo, Patrícia disse, olhando para mim com amor. Sacrificou sua vida inteira por mim. Eu sei. Helena pegou um álbum de fotos da mesa lateral. Lúcia me enviava fotos suas todos os anos. No seu aniversário, no Natal, nas formaturas. Guardo cada uma delas. Vi você crescer através dessas imagens, mesmo estando longe. Isso era novidade para Patrícia. Ela me olhou surpresa. Você enviava fotos para ela? Assenti. Prometi que faria isso. Helena tinha o direito de saber como você estava, mesmo não estando presente. Helena abriu o álbum, revelando anos de fotografias. Patrícia bebê, Patrícia criança, adolescente, universitária. Cada foto cuidadosamente colada, com datas e pequenas anotações. Você foi minha filha de papel durante 29 anos, Helena disse, passando os dedos pelas fotos. E me arrependo todos os dias de não ter encontrado coragem de ser mais do que isso. Por que agora? Patrícia perguntou novamente. Por que contar a verdade agora? Porque quando você sabe que vai morrer, as prioridades mudam. As mentiras, os segredos, tudo isso perde importância diante da verdade. E a verdade é que você merece saber sua história completa. Helena fechou o álbum e olhou diretamente para Patrícia. Também porque Lúcia me ligou há 3 semanas, chorando, me contando o que aconteceu no seu aniversário. A vela preta. Patrícia empalideceu. Ela me disse que você estava sendo envenenada por sua sogra, que estava se afastando dela. E eu percebi que estava na hora de intervir. Se minha filha ia jogar fora o melhor presente que a vida lhe deu, eu tinha a obrigação moral de fazer algo. Helena pegou um envelope da mesa. Então escrevi uma carta contando tudo e pedi para Lúcia entregar a você. Sabia que causaria dor, mas era uma dor necessária. Você fez isso sabendo que Patrícia poderia me odiar ainda mais? Perguntei surpresa. Fiz apostando que a verdade libertaria vocês duas, que mostraria a Patrícia a extensão do seu sacrifício e a faria acordar para a manipulação que estava sofrendo. Helena tossiu, um som úmido e doloroso. E pelo que Lúcia me contou pelo telefone ontem, funcionou. Ficamos ali por horas conversando. Helena contou sobre sua vida no Rio, sobre como reconstruiu sua identidade depois do trauma, sobre os anos de terapia, sobre o casamento que não durou porque ela nunca conseguiu ter filhos novamente e isso pesava demais. Contou sobre a carreira bem-sucedida como arquiteta, sobre os projetos que desenvolveu, sobre a solidão que a acompanhava apesar de todo o sucesso profissional. Construiu uma vida linda por fora, ela admitiu, mas por dentro sempre houve um vazio. O vazio de uma mãe que abandonou sua filha. Você não abandonou, eu disse firmemente. Você fez o que podia naquele momento. Era uma criança traumatizada. E você me salvou, Helena disse, pegando minha mão. Salvou a mim e a Patrícia. Assumiu uma responsabilidade que não era sua e a carregou com graça e amor. Como eu te agradeço por isso. Não precisa agradecer. Foi um presente para mim também. Na manhã seguinte, Helena insistiu que fôssemos ao cartório. Ela tinha algo importante para resolver. Apesar da fraqueza, vestiu-se formalmente e pediu para Carmen chamar seu advogado, Dr. Roberto, um homem sério de uns 60 anos. Helena, tem certeza disso? O advogado perguntou quando chegamos ao cartório. É uma decisão irreversível. Absoluta. Ela respondeu com firmeza que contradizia seu estado físico. Descobrimos então o verdadeiro motivo daquela reunião. Helena havia preparado uma série de documentos legais.
O primeiro alterava oficialmente a certidão de nascimento de Patrícia, reconhecendo-a como filha biológica de Helena, mas mantendo meu status legal de mãe, já que eu a criei. O documento criava uma situação única juridicamente. Patrícia teria duas mães reconhecidas oficialmente. Isso é possível? Patrícia perguntou, olhando os papéis confusa. Com os avanços nas leis de família, sim, Dr. Roberto explicou. É chamado de maternidade socioafetiva. Reconhece que Lúcia, embora não sendo mãe biológica, exerceu completamente o papel materno e tem todos os direitos de uma mãe. Mas não era só isso. Helena também havia preparado seu testamento, e o que vi ali me deixou completamente chocada. Helena, não. Protestei quando li os termos. Isso é demais. É o mínimo, ela rebateu. Patrícia, você herdará meu apartamento aqui no Rio, avaliado em R$ 2.800.000. Também herdará minhas economias, que totalizam R$ 1.500.000, e meu escritório de arquitetura, avaliado em R$ 3.200.000. Patrícia ficou pálida. Eu não posso aceitar isso. Você vai aceitar porque é seu direito como minha filha. Mas há uma condição. Helena apontou para outro documento. Metade de tudo que mencionei será imediatamente transferido para Lúcia. Não como pagamento, mas como reconhecimento. Ela gastou mais de R$ 500.000 te criando. O mínimo que posso fazer é compensar isso e garantir que ela tenha segurança financeira pelo resto da vida. Helena, não precisava... Comecei, mas ela me interrompeu. Precisava sim. Você trabalhou até seus ossos doerem por uma filha que nem biologicamente era sua. Vendeu seu sítio, sua única herança dos seus pais, para pagar o casamento dela. Precisa, sim. E não vou morrer em paz se não fizer isso. As lágrimas corriam pelo meu rosto. Olhei para Patrícia, que também chorava. Tem mais, Helena continuou. Quero que vocês duas administrem meu escritório juntas. Tenho 5 funcionários excelentes e a empresa está indo muito bem. Patrícia, você é advogada. Pode cuidar da parte legal. Lúcia, você é professora. Tem habilidades organizacionais. Juntas, podem manter meu legado vivo. Mas eu não sei nada de arquitetura. Protestei. Não precisa. Meus arquitetos sabem. Você só precisa garantir que a empresa continue operando eticamente, que meus funcionários sejam tratados com dignidade, que meus clientes sejam bem atendidos. Confio em você para isso. Saímos do cartório 3 horas depois com uma pilha de documentos assinados e reconhecidos. Helena estava exausta, mas satisfeita. No caminho de volta ao apartamento, ela segurou nossas mãos. Agora posso morrer em paz, disse ela, sabendo que fiz o que podia para compensar minha ausência. Sabendo que você, Patrícia, está em boas mãos com Lúcia. E sabendo que Lúcia finalmente será reconhecida e recompensada pelo seu sacrifício. Naquela noite, enquanto Helena dormia, Patrícia e eu conversamos na varanda do apartamento, olhando para o mar iluminado pela lua. Tudo isso parece um sonho, Patrícia murmurou. Há 2 semanas eu te dei uma vela preta. Hoje descobri que tenho 2 mães e uma herança milionária que nem quero pensar sobre, porque significa que vou perder Helena antes mesmo de conhecê-la direito. A vida é estranha assim, concordei. Mas o dinheiro, a herança, nada disso importa. O que importa é que estamos juntas novamente, que você acordou antes que fosse tarde demais. Mãe, ela disse, usando o termo conscientemente. Quando voltarmos para São Luís, quero que você venda sua casa e venha morar comigo e Bruno. Uma suíte inteira será sua. E não aceito não como resposta. Sorri. Patrícia, sou independente. Não preciso... Eu preciso. Ela me interrompeu. Preciso de você perto. Preciso recuperar os anos que joguei fora. Preciso que você esteja lá quando eu acordar, quando for dormir nos finais de semana. Por favor, como eu poderia recusar? Está bem, mas apenas se Bruno concordar. Ele foi quem sugeriu. Ela revelou. Disse que nossa casa sempre pareceu vazia e que talvez fosse porque faltava a pessoa mais importante. Você. Helena tinha razão sobre seu prognóstico. Os médicos deram 6 meses, mas ela tinha apenas 3. Patrícia e eu fizemos inúmeras viagens ao Rio durante esse período. Cada visita era preciosa. Cada momento contava. Helena aproveitou o tempo que tinha para conhecer Patrícia de verdade. Perguntou sobre sua infância, suas memórias favoritas, seus sonhos.
Chorou quando Patrícia contou sobre sua formatura na faculdade, sobre seu casamento, sobre os momentos que ela perdeu, mas também sorriu, grata por eu ter estado lá em todos esses momentos. Houve um dia especialmente tocante, cerca de um mês antes de Helena partir. Ela estava muito fraca, confinada à cama a maior parte do tempo. Carmen nos deixou a sós, e Helena pediu que eu e Patrícia sentássemos uma de cada lado da cama. Tenho um último pedido, ela disse, sua voz fraca. No meu funeral, quero que vocês duas sejam listadas como minhas irmãs. Não quero que Patrícia seja publicamente conhecida como minha filha. Quero que você, Lúcia, continue sendo reconhecida como a mãe dela. É o título que você merece, que você conquistou. Helena, comecei, mas ela balançou a cabeça. Não discuta comigo. Já está tudo arranjado com o Dr. Roberto. Você é a mãe de Patrícia. Eu sou apenas a tia que finalmente fez a coisa certa. Ela olhou para Patrícia. E você, minha querida? Por favor, cuide de Lúcia. Ela passou 29 anos cuidando de você. Agora é sua vez. Prometo, Patrícia disse, lágrimas escorrendo. Com toda a minha vida, prometo. Helena faleceu em uma manhã chuvosa de janeiro. Carmen nos ligou às 6 da manhã. Patrícia e eu pegamos o primeiro voo para o Rio, mas quando chegamos, era tarde demais. Helena havia partido pacificamente durante o sono, Carmen ao seu lado. O funeral foi pequeno, íntimo. Colegas de trabalho, alguns amigos, Carmen e nós duas. Patrícia leu um discurso lindo, agradecendo a Helena por lhe dar vida e a mim por lhe dar amor. Chorei copiosamente, não apenas por Helena, mas por tudo que aquela situação representava. O fim de um ciclo, o fechamento de feridas antigas. Depois do funeral, começamos o processo de transferir os bens de Helena. Dr. Roberto nos guiou através de toda a papelada. O apartamento e o escritório foram transferidos para mim e Patrícia como coproprietárias. O dinheiro foi dividido igualmente. De um dia para o outro, me vi com quase 3 milhões de reais em ativos. Mãe, o que você vai fazer com tudo isso? Patrícia perguntou enquanto olhávamos os documentos do banco. Ainda não sei, admiti. Nunca tive dinheiro assim. Nem sabia que existia dinheiro assim fora da televisão. Mas tinha uma coisa que sabia com certeza. Queria usar parte desse dinheiro para algo significativo. Algo que honrasse Helena, minha irmã que finalmente encontrou paz. E Antônio, meu marido que sempre sonhou em ver Patrícia bem-sucedida. E todas as mulheres que, como eu, sacrificaram tudo pelos filhos. Voltamos para São Luís transformadas. Patrícia estava diferente, mais leve, mais consciente. A terapia estava ajudando, e ela cortou completamente contato com Dona Marlene, apesar das inúmeras tentativas da sogra de se reaproximar. Vendi minha casa no Monte Castelo por R$120 mil e, como prometido, me mudei para o apartamento de Patrícia e Bruno. Eles converteram uma das suítes para mim, decorando com tanto carinho que chorei quando vi. Fotos minhas com Patrícia ao longo dos anos adornavam as paredes. Tinha até uma pequena biblioteca, porque sabiam como eu amava ler. Mas a parte mais satisfatória estava por vir. Uma manhã, 2 semanas depois da minha mudança, recebi uma ligação de um número desconhecido de São Luís. Dona Lúcia? A voz era hesitante, feminina. Meu nome é Júlia, sou advogada. Estou ligando em nome de Marlene Santos Ferreira. Ela gostaria de marcar um encontro com a senhora. Dona Marlene querendo me ver? Isso só podia significar uma coisa. Ela descobriu sobre a herança e queria uma parte. Diga à sua cliente que não tenho nada para falar com ela. Respondi friamente. Por favor, Dona Lúcia. Ela está desesperada. Disse que é sobre Patrícia e Bruno. Suspirei. Contra meu melhor julgamento, concordei em encontrá-la. Mas seria em terreno neutro, um café no centro da cidade. E Patrícia viria comigo. Marlene chegou 20 minutos atrasada, vestida com roupas de grife, mas com uma expressão preocupada. Quando viu Patrícia comigo, empalideceu. Patrícia, querida, que bom te ver. Ela começou, tentando soar maternal. Dona Marlene, Patrícia respondeu friamente, sem levantar para abraçá-la. Marlene sentou-se, claramente desconfortável. Vim aqui porque... Bem, porque soube sobre a herança. E acho que precisamos conversar sobre o futuro. Sobre qual futuro? Perguntei, tomando meu café calmamente. O futuro de Patrícia e Bruno.
Vocês entenderão que com essa quantidade de dinheiro envolvida, é importante ter orientação adequada. Alguém com experiência em administrar grandes quantias. Ela sorriu de forma que provavelmente achava ser charmosa. Posso ajudar vocês com isso. Conheço excelentes consultores financeiros, advogados especializados em patrimônio. Não, obrigada, Patrícia disse cortantemente. Já temos tudo isso resolvido. O sorriso de Marlene vacilou. Mas, Patrícia, você precisa pensar no futuro, em investimentos sólidos. Essa professora, ela me olhou com desdém. Não tem experiência com esse tipo de dinheiro. Pode fazer más escolhas. Essa professora, eu disse, minha voz baixa mas firme, tem nome. E essa professora criou uma filha maravilhosa sozinha. Administrou finanças apertadas por décadas. E nunca, nem uma única vez, agiu por interesse próprio. Algo que a senhora claramente não entende. Marlene ficou vermelha. Como ousa? Como eu ouso? Levantei minha voz levemente. Como você ousa? Você envenenou minha filha contra mim. Disse a ela que eu era aproveitadora, que ia sugar dinheiro dela, que ia me aproveitar. Tudo mentira. Tudo manipulação, porque você não suportava que seu filho amasse alguém cuja mãe não estava no mesmo nível social que você. Eu estava protegendo meu filho! Você estava sendo cruel e preconceituosa, Patrícia interveio. E por causa das suas mentiras, quase perdi a pessoa mais importante da minha vida. Quase cometi um erro irreparável. Marlene olhou para Patrícia, depois para mim, percebendo que estava perdendo. Patrícia, querida, eu só queria o melhor para você. Não, Patrícia a interrompeu. Você queria controle, queria me manter sob sua influência. Mas isso acabou. Bruno já deixou claro que você não é mais bem-vinda na nossa vida, a menos que mude completamente seu comportamento e peça desculpas sinceras. Desculpas? Marlene ficou indignada. Eu sou a avó dos seus futuros filhos. Não podem me excluir assim. Podemos e vamos. Patrícia disse com firmeza que me encheu de orgulho. Qualquer criança que eu tenha crescerá conhecendo e amando sua avó Lúcia. Você será uma estranha até que aprenda a tratar as pessoas com respeito e dignidade. Marlene se levantou bruscamente, derrubando sua xícara de café. Vocês vão se arrepender disso, todas vocês. A única pessoa que vai se arrepender aqui é você. Eu disse calmamente, porque perdeu a chance de fazer parte de uma família linda por causa de seu preconceito e amargura. Marlene saiu furiosa do café, e Patrícia e eu ficamos ali, de mãos dadas, vendo-a partir. Estou orgulhosa de você, eu disse. Aprendi com a melhor, ela respondeu sorrindo. 6 meses se passaram desde aquele encontro desastroso com Marlene. E que 6 meses foram. Usamos parte da herança de Helena para criar a Fundação Helena em Lúcia Moreira, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a ajudar mães solteiras e mulheres em situação de vulnerabilidade. Oferecemos bolsas de estudo, apoio financeiro, aconselhamento profissional e abrigo temporário. Investimos R$1,5 milhão no projeto e já ajudamos 23 mulheres a reconstruírem suas vidas. O escritório de arquitetura de Helena continua prosperando. Patrícia cuida da parte legal. Eu supervisiono a administração e os arquitetos fazem o trabalho brilhante que sempre fizeram. No último trimestre, tivemos lucro de R$400 mil, que dividimos entre os funcionários, reinvestimento no negócio e a fundação. Minha vida mudou de formas que nunca imaginei. Não trabalho mais dando aulas particulares até tarde da noite. Não tenho mais dores nas costas de carregar peso. Não me preocupo mais com contas no fim do mês. Mas o mais importante, tenho minha filha de volta. Patrícia e eu fazemos tudo juntas agora. Cozinhamos, assistimos filmes, tomamos café da manhã na varanda conversando sobre a vida. Ela me conta sobre seus casos jurídicos, eu conto sobre as mulheres que estamos ajudando na fundação. Bruno se tornou um filho para mim, atencioso e carinhoso. Quanto a Dona Marlene, soubemos através de conhecidos em comum que ela está tentando se reaproximar. Mandou presentes caros no Natal, liga para Bruno constantemente, mas ele mantém seu posicionamento. Ela é bem-vinda de volta apenas se mudar genuinamente e pedir desculpas sinceras. Até agora, isso não aconteceu. Hoje, enquanto escrevo essas memórias na varanda do meu quarto, olhando para o pôr do sol sobre São Luís, penso em tudo o que aconteceu.
A vela preta que Patrícia me deu poderia ter sido o fim da nossa relação. Poderia ter sido a última gota que quebraria definitivamente nosso vínculo. Mas ao invés disso, tornou-se o catalisador para a verdade, para o perdão, para o recomeço. Helena partiu, mas deixou um legado de amor e redenção. Ensinou-nos que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa, que perdão é possível mesmo nas circunstâncias mais difíceis e que família é construída com amor, não apenas com sangue. Patrícia acabou de entrar no meu quarto, trazendo uma xícara de chá. Mãe, vem ver. Chegou mais uma candidata para a fundação. É uma moça de 20 anos com um bebê de 6 meses. A história dela é parecida com a de Helena. Me levanto, pego a xícara e beijo a testa da minha filha. Vamos ajudá-la, digo. Da mesma forma que alguém me ajudou quando eu mais precisava. Caminhamos juntas pelo corredor, mãe e filha, unidas não por documentos ou DNA, mas por algo muito mais forte: amor incondicional, perdão e a certeza de que, não importa o que aconteça, estaremos sempre uma ao lado da outra. A vela preta ainda está guardada em uma gaveta no meu quarto. Não a joguei fora. Mantenho-a como lembrete de que até dos momentos mais sombrios pode surgir luz, de que até das palavras mais cruéis pode nascer reconciliação, e de que o amor verdadeiro de uma mãe é forte o suficiente para sobreviver a qualquer tempestade. Meu nome é Lúcia Moreira, tenho 65 anos, e essa é a história de como quase perdi minha filha, mas acabei ganhando muito mais. Uma família unida, um propósito renovado e a certeza de que o amor sempre, sempre vence. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, por favor, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. E nos comentários, me conte. De onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade? Adoro saber que essa mensagem de amor e perdão está alcançando pessoas em todos os cantos. Um abraço especial para cada um de vocês e lembre-se, nunca é tarde demais para recomeçar e valorizar quem realmente importa. Até a próxima história.